A gente vai abrir para pergunta para a plateia, mas vou me dar o direito de iniciar a conversa aqui perguntando para o professor Buchpiguel a questão da endocardite, né? Ele mostrou para a gente que a endocardite em prótese é onde o PET, o PET faz uma diferença muito grande, mais do que em válvula, e dá para entender porque há uma inflamação muito grande ao redor do anel da prótese na endocardite. Mas eu queria abordar um outro aspecto da utilidade do CT e PET-CT, que são nas embolias. Existem estudos mostrando que a incidência de embolia no paciente com endocardite pode chegar até 70%, e muitas delas assintomáticas, inclusive em sistema nervoso central. A minha pergunta é, será que não deve fazer PET-CT em todo mundo com endocardite? Porque, apesar de parecer um exagero, mas é uma doença que mata, em média, 20% dos pacientes hospitalizados, né? Queria um pouco a tua visão em cima disso. Isso, é uma pergunta interessante. Que, na verdade, acho que o que se avalia muito mais em termos de risco é do ponto de vista cardiológico, né? Quer dizer, é a emergência de uma ruptura, né, da válvula pela endocardite e uma morte súbita absolutamente por causa dessa complicação. Então, se dá um foco muito mais cardiológico. O achado da embolia séptica acaba sendo um achado mais secundário, porque o paciente vai ser tratado, de qualquer forma, com uma cobertura, né, de antibióticos, primeiro, para tentar conter o processo, e que, teoricamente, estaria controlando o quadro sistêmico, teoricamente. Então, eu acho que por isso que não se dá, talvez, a relativa importância de fazer um screening do corpo inteiro, e também tem um problema, né? Quer dizer, se você for fazer endocardite e PET-CT em todo mundo, quando você já tem os critérios clássicos da endocardite, né, o custo de incorporação dessa tecnologia pode se tornar proibitivo. Então, mas o teu racional é interessante, mas eu acho que como você já faz uma cobertura, né, extremamente intensiva para o comprometimento cardíaco, provavelmente você já está fazendo do comprometimento sistêmico, detectar ou não vai mudar talvez a sua conduta do ponto de vista terapêutico. Talvez por isso que não se faça em todo mundo e também pela redução de custo. Rapidamente, e aquele doente que a gente vê muito na clínica, né? Opera, não opera, né? Está naquela, putz, e aí saber que tem uma embolia sistêmica pode mudar a balança, né? Concordo com você. Por isso que quando vem para a gente, é que não tem o critério diagnóstico definitivo. E tem alguma coisa incongruente que precisa ser confirmado. E aí a gente sempre faz o estudo sistêmico. Quer dizer, se injetou uma dose, a exposição não vai ser muito maior se você fizer o corpo inteiro. Então a gente acaba rastreando o corpo inteiro. Agora, não é uma rotina pedir, é uma boa pergunta, mas não é uma rotina pedir por causa da embolização séptica. Talvez a frequência seja muito variável, né, de ambiente para ambiente em termos de infecção sistêmica, mas não é uma rotina de fazer isto. Mas quem faz PET, faz o corpo inteiro para detectar a embolia sistêmica. Plateia, tem alguém que quer fazer uma pergunta? Queria agradecer as nobres colegas em brilhantes palestras e também boa tarde para a plateia que cerca aqui. Com relação à estreia atrial, caminha para definir o que existe de miopatia atrial, de insuficiência atrial. A exemplo, temos a fração de ejeção para insuficiência ventricular. O estreia atrial pode ajudar a avaliar a miopatia atrial, predizer, por exemplo, inclusive taquiarritmias, como a fibrilação atrial. O estudo do strain atrial ainda está muito no início. E mesmo no strain ventricular, nós temos ainda que padronizar, por exemplo, diferentes fornecedores têm diferentes metodologias de strain. Certo? Muito embora ele já esteja estabelecido, principalmente em aparelhos da AGE, como é no caso da cardiotoxicidade, um ponto de corte, que a partir daquele ponto de corte eu tenho um pior prognóstico do paciente se continuar a quimioterapia, ou se eu não entrar com alguma intervenção para insuficiência cardíaca. No entanto, como preditor de fibrilação atrial, o strain atrial ainda está em fase muito inicial, mas é uma ferramenta extremamente promissora. Obrigado, Deron. Alguma outra pergunta? Eu vou, enquanto vocês vão pensando aí, eu vou perguntar para o Dr. Ibrahim. Ele citou o estudo de isquímia, né? E
e que às vezes a gente pega um estudo de grande impacto desse e acha que vai mudar toda a prática, assim como foi também o STITCH Trial, e depois com o tempo a gente vai vendo, por isso que é importante ler os detalhes do estudo. Eu queria que você comentasse um pouco com a gente, um pouco dos prós e contras do isquímia, né, que a gente acho que tem que ver isso com cuidado, né? Acho que o maior pró é que foi publicado no New England. Tirando isso, vamos para os contras. Tem um estudo que tem uma série de defeitos. Acho que o conceito era muito bom. Quer dizer, onde é que a gente tinha dúvida? Ninguém nunca pensou no que fazer quando o paciente tinha uma lesão de tronco grave, se o paciente tinha uma disfunção ventricular grave, se ele tinha uma angina refratária. Nesses casos a gente já tinha definição. O outro grupo, o que a gente fazia? Até mais ou menos virada do século, todo mundo tratava qualquer lesão com mais de 50%. Aí a gente começou a perceber que não era bem assim, que valia a pena pesquisar a isquemia. Graças aos métodos que quantificam na medicina nuclear, a gente chegou no mais ou menos o valor de corte de 10%. Se tinha 10% ou mais, todo mundo indicava a revascularização para aquela lesão. Se tinha 10% ou menos, as pessoas davam uma chance maior para o tratamento clínico. Aí veio o estudo de isquemia e foi avaliar exatamente isso. Então, os critérios de inclusão, no papel, são ótimos. No papel, eles incluíram pacientes que tinham angina, pacientes que tinham lesão multiarterial, com fração de ejeção preservada, excluindo os casos que tinham angina refratária, que tinham classe funcional 3 ou 4, ou que tinham lesão de tronco acima de 50%. Esses pacientes deveriam todos fazer uma tomografia, que ia servir para confirmar que tinha doença coronária e para excluir a lesão de tronco. Depois seriam submetidos a uma cintilografia e randomizados após a cintilografia para tratamento clínico ou intervencionista. A decisão por intervenção percutânea ou cirúrgica ficaria a cargo do time local. Então, no papel, estudo maravilhoso. Na prática, eles incluíram 12% de pessoas que tinham lesão de tronco. Na prática, eles incluíram 18% de pessoas que não tinham doença arterial epicárdica, a ponto de eles fazerem um subestudo para analisar anginas de microcirculação, porque eles não tinham nenhuma lesão epicárdica. Na prática, incluíram um paciente que tinha revascularização. Como é que você pode considerar do mesmo jeito o paciente que tem revascularização e o paciente que não tem revascularização? São duas coisas completamente diferentes. Na prática, eles fizeram métodos para avaliar a perfusão totalmente diferentes. 50% fizeram sem cintilografia. Mais ou menos 15% fez eco. 25% fez teste de esforço. Acabei de demonstrar que seguramente é o que tem a menor acurácia. Um quarto. De cada 4, 1 fez o pior teste e não ser necessariamente ser um paciente de alto risco. Então, é um estudo que, para mudar a prática clínica, ele precisava ter todas as coisas que ele não teve. E mais do que isso, como eu comentei na apresentação, seguiu por 3 anos gente com angina estável e função ventricular normal. Todo mundo aqui sabe que esse é um paciente que, se a gente não fizer uma bobagem muito grande, esse paciente não vai morrer em 3 anos. Tem publicações mais recentes que acompanharam, não foi uma entrada sistemática, randomizada, mas que acompanharam os pacientes por 11 anos, e aí eles encontraram a diferença com valor de corte de 9%. Então, eu acho que excluir a importância da pesquisa de isquemia miocárdica por causa do estudo de isquemia pode ser um risco que nós estamos correndo. E a gente tem que pensar que mesmo nele, aí vamos esquecer aquelas outras partes, 23% de crossover. De novo, de cada 4, 1, se a gente planejava tratar clinicamente e foi para intervenção. Então, eu acho que, em primeiro lugar, continuo acreditando que a gente precisa mostrar que tem isquemia para o paciente ser tratado. Então, por isso que eu acho fundamental fazer uma prova detectora de isquemia, para mostrar que aquela placa precisa ser tratada. Porque se esse paciente não conseguir controlar clinicamente, porque o lado bom do isquemia qual é? Dá uma chance para o tratamento clínico. Eu acho que isso que é importante. Mas tratamento clínico bem feito, a gente tem que ser agressivo nas metas de LDL, a gente tem que ser agressivo no controle do paciente, controle de fatores de risco, não pode deixar hipertenso. Não funcionou, continuou com angina, a gente tem a intervenção para indicar. Se aquela placa for de fato significativa, se ela de fato provocar isquemia. Então eu acho que tem o lado bom, de que a gente não precisa sair correndo em todo caso, mas tem o lado ruim que não é para a gente mudar totalmente a prática. Ou seja, não mudou muito em relação ao que a gente tinha quando o Courage saiu mais de uma década atrás. Obrigado, Ibrahim. Anjo, perdão, você pode falar no microfone, por favor? A gente que trabalha com UDT, unidade de torácica, unidade de infarto, a angiotensina tem espaço na emergência, até a questão do triplo descarte, TEP, aorta e doença coronária. É possível pensar na angiotensina assim, naquele paciente que você tem, está muito no muro e você tem parte que ele está isquêmico,
É TEP, ou é secção, ou é síndrome coronariana aguda. Quer dizer, esse paciente, até para você eventualmente intervir nas medicações antitrombínicos, etc. Perfeito. Questão bem interessante. Antes de mais nada, acho que são duas situações um pouquinho diferentes. Uma é o triplo descarte, e a segunda, a aplicação da tomografia de coração, de uma angiotomografia cardíaca de artérias coronárias, num cenário de pronto-socorro. A tripla exclusão, atualmente a gente teve um boom de publicações, aí parou de sair, porque percebeu-se que não funcionava muito bem em relação ao aspecto técnico de conseguir uma imagem adequada para conseguir avaliar todo o território. Por exemplo, para avaliação de coronárias, eu não posso ter muito contraste em câmaras cardíacas direitas, porque ele atrapalha a avaliação da coronária direita. Por outro lado... O score de cálcio, inicialmente, já não seria uma pista? O score de cálcio? Em paciente sintomático não funciona muito bem, infelizmente. Na emergência. Na emergência. Não, na emergência não. Não no sentido não dá para usar o score de cálcio. Só complementando, então atualmente a gente não faz o triplo descarte. Quando há a dúvida de associação, assim, uma dúvida entre TEP e uma dissecção de aorta, por exemplo, fazemos 2 exames, injetamos 2 vezes. A nossa máquina, felizmente, permite isso, né, então, em termos de dose de radiação. Então, a gente tem uma avaliação adequada em 2 momentos, em 2 injeções, do território pulmonar e do território aórtico. Então, assim, não deixa de ser um triplo descarte, mas assim, não é um único exame, que é aquilo que se propagava bastante, né? Injetar, fazer tudo de uma vez, excluir tudo de uma vez, isso não funciona muito bem. Em relação à angiotomografia de coronárias, ajuda bastante. Mas tem que ser num cenário muito específico de um paciente que não tem alteração de eletro, não tem alteração enzimática e acaba caindo no risco baixo, intermediário, talvez. Tem que ser estritamente nesse grupo. Nesse grupo eu consigo excluir com doença... Desculpa. Sim. Nesse grupo eu consigo excluir com segurança. Uma tomografia normal, nessa população, eu consigo dizer que a causa da dor não é uma alteração coronária e isso permite uma alta do paciente com segurança. Tem uma discussão sobre custo, sobre outros aspectos, mas assim, em termos de médicos, vamos dizer assim, né, de conduta clínica, é bastante seguro fazer isso. Nesse cenário, ainda aproveitando a pergunta do colega da doença coronária aguda, não diagnóstica, né, com eletro duvidoso, com eventualmente uma troponina levemente elevada, queria ouvir a opinião do Dr. Heron sobre o papel do eco. Os ecocardiografistas não gostam de discutir isso, tá? Só para deixar claro, porque eles não querem ser chamados às 3 da manhã para ir lá fazer eco na dúvida na insuficiência coronária. Lá no INCROSS eu começo a falar disso, a minha equipe quer me matar, mas fala um pouco para a gente aqui. E o interessante é que muitas vezes nós somos chamados para verificar, fazer protocolo de dor torácica em paciente jovem, né? Isso daqui é o difícil de ser chamado de madrugada. Mas, antes de tudo, o importante desse paciente é ele ser estratificado, antes de qualquer coisa, né? Então, às vezes, você tem uma proteína, uma troponina borderline, você tem um eletro borderline, mas é um paciente de baixo risco. Então, estratificação de paciente, extremamente importante, troponina, extremamente importante, eletro, extremamente importante. O eco, naquele paciente que não teve um evento anterior, certo? Ele pode mostrar uma nova área de hipocinesia, mas é necessário realmente que, nessa fase daí, certamente ele já tem algum tipo de alteração eletrocardiográfica ou alguma alteração de troponina. Então, e, logicamente, nesse paciente não vai ser submetido a um teste com estresse farmacológico, porque é um paciente sob suspeita de uma angina, de uma evolução para infarto, não é isso? Então, o papel, ou seja, ele tem um papel importante em descartar outras patologias, ou embolia pulmonar, certo? Derrame pericárdico, que muitas vezes o paciente tem relação com dor com inspiração, e, como eu falei, a avaliação de função ventricular, mas só se ela tiver alguma alteração segmentar que possa direcionar para um suspeito diagnóstico de doença coronária. Na verdade, essa é uma máxima acho que serve para todos os métodos de imagem, né? Eles têm que estar clinicamente muito bem embasados para a sua indicação. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Walter, que ele conversou com a gente sobre a importância de observar o score de cálcio nos territórios, quantidade de territórios envolvidos, né? Primeiro, se isso é superior a esses dados de prognóstico, ao score de Agatston que a gente normalmente olha, né?
E a segunda coisa que eu queria que você comentasse um pouco, é uma coisa que a gente tem visto na prática clínica, que é essa história do indivíduo que tem placa mole, aí se trata com estatina, aí o score de cálcio era 0, aí vem o score de cálcio aumentado, mas a placa ela diminuiu um pouco de tamanho, a gente sabe que é isso que vai acontecer mesmo, porque você desinflamou a placa, né, basicamente, e aí o cálcio deposita nesse processo. Aí, conta pra gente se esse score ele tem um platô e fica quieto lá, ou se você tem visto que esse score vai crescendo, é uma coisa que a gente desconhece um pouco em cardiologia ainda no paciente que está usando estatina, está na meta com LDL-DL, né? Bom, são duas perguntas, né, em relação à distribuição do cálcio. Como eu comentei, isso está incorporado na nova versão do CAD-RADS. O próprio CAD-RADS ainda não deixa muito claro como fazer essa quantificação, né? Ele deixa em aberto para isso ser feito com as ferramentas disponíveis naquela instituição. Ele coloca a opção de simplesmente usar a distribuição da calcificação até quantificar a placa não calcificada. É uma das críticas ainda, né? Isso é uma coisa, porque os serviços são heterogêneos mesmo, né? E uma forma de quantificar justamente seria o CAC-DRS, né? Uma nova forma de reporte também do score de cálcio que leva em consideração o número de vasos acometidos. E a gente sabe que isso faz diferença. Então, sem dúvida, a distribuição do cálcio, além do valor absoluto, né, de Agatston, faz diferença. A gente sabe disso e a gente tem incorporado isso no nosso reporte também. Em relação à alteração do score de cálcio, é interessante, né? Sempre a gente conhecia isso informalmente como um paradoxo da estatina, né? Aquele paciente que tem um certo valor de cálcio, ele recebe estatina, aquela placa ela estabiliza, né? Ela calcifica, parece que o paciente piorou, mas na verdade ele melhorou. Em relação a esse platô, como evolui isso em relação ao tempo, eu não tenho essa resposta. Eu não sei se alguém chegou a quantificar isso. Eu acredito que chega num platô, porque assim, um componente não calcificado que calcifica. Então, acho que isso não aumenta indefinidamente, né? Então, aquele volume de placa que não é calcificado, ele passa a ser calcificado, então ele deve atingir um platô e parar. Mas, assim, é uma adivinhação minha, não tenho essa resposta. É interessante. Acho que a pergunta do Wilson foi interessante, mas talvez, Walter, me corrija, Ibrahim também, não existem dados hoje que permitem você mudar a conduta de tratamento medicamentoso com estatina, porque os dados robustos, né, de trials com uso de estatina são inquestionáveis. Então, eu acho que não vai fazer sentido você utilizar qualquer método de diagnóstico, né, por imagem, por exemplo, ou qualquer recurso tecnológico, se você não vai mudar a forma de approach que você vai tratar o paciente. Então, por enquanto, eu acho que ainda não existe instrumento, né, seja pela tomografia, seja pela ressonância, ou por qualquer outro método, que permita você mudar o grau de evidência que existe na aplicação da estatina, uma forma de estabilização de placa e de evolução de desfecho clínico, né? Existe essa provocação, né? Eles propõem, por exemplo, usar a carga de placa não calcificada. Mas, assim, é só mais uma provocação. Assim, vamos ver existe um estudo em andamento, Wilson, o estudo PESA, né, que ele faz uma reestratificação dos pacientes. Pacientes estratificados em score de Framingham, de baixo risco, em torno de 46% do grupo dos pacientes de baixo risco, eles foram reestratificados, porque eles apresentavam principalmente doença arterial em território femoral. Então, esses pacientes, quando submetidos à intervenção de 6 anos, foi demonstrado a regressão das placas, com altas doses de estatina por espigão. O interesse é mais fisiopatológico, né? Não tanto do ponto de vista de se parar a estatina, ninguém nem pensaria num negócio desse. Por favor, tem uma pergunta aqui do colega, aqui na frente. Parabéns, não precisa nem comentar esse aspecto, parabéns pela mesa. Nós estamos agora, clínicos, lidando muito com a TAV, e está começando a nos incomodar no consultório e nos beneficiar no consultório. Então, eu perguntaria para o Ibrahim, para a parte de ecocardiográfica, se o clínico, em geral, há uma associação entre doença coronária e problema de estenoses aórticas corrigidas, etc. Então, um paciente revascularizado, com a sua TAV, agora já tardia, 3, 4 anos, 5 anos, assintomático ou discretamente sintomático, digamos assim. A minha pergunta seria o seguinte: eu poderia estar satisfeito apenas com o eco, ou eu poderia agregar a ressonância também,
porque eu estou aumentando o custo, né, dessa análise para observar miocárdio, porque miocárdio é melhor observado na ressonância do que no eco. E me parece que a válvula é melhor verificada no eco do que na ressonância. Eu estaria autorizado a fazer os 2 exames? Esse perfil de paciente depende muito daquilo que você está querendo pesquisar. Se você quer pesquisar a perfusão, se você quer pesquisar a performance da TAV. Então, o eco é uma ferramenta que você tem a vantagem de poder repetir e verificar, muitas vezes, após intervenções medicamentosas, os resultados obtidos. Então, o eco, nesse caso, é superior. O eco também pode ser utilizado na metodologia do ecoestresse para verificar a presença de doenças isquêmicas, né? E até variação de gradiente após o paciente imposto a estresse farmacológico. Então, a não ser que você queira, no caso, pesquisar alguma doença infiltrativa associada, é que talvez eu indicasse a ressonância. Mas eu acho que o eco é bem esclarecedor para esse perfil de paciente que você citou. Eu vou começar respondendo sua pergunta e vou passar a bola para o Walter. Porque eu acho que o método que se usa mais aí é a tomografia. Na seleção de paciente para TAV, todo mundo faz tomo. E hoje em dia, principalmente com as máquinas melhores, quero que o Walter complemente, você consegue ver a coronária também com uma qualidade bastante boa. Às vezes você fica na dúvida que são placas muito calcificadas, mas é uma curiosidade que nem sempre o grau de calcificação da válvula é refletido na coronária e vice-versa. Às vezes tem mais cálcio num do que outro. E também nesses casos, pela tomografia, como o Walter mostrou, a gente consegue calcular o espaço extracelular. Então, dá para a gente desconfiar de amiloidose lá também. No acompanhamento do paciente, né, Walter, eu queria até ouvir mesmo de você o protocolo, mas você inclui a tomografia de tempos em tempos. Então, ela vai servir para te acompanhar, porque, por mais, e eu concordo, que para avaliar a válvula ninguém é melhor que o eco, a gente, pela tomografia, consegue ter, às vezes, alguma ideia de trombo e entra no protocolo de acompanhamento você pesquisar o HALT, REM, essas coisas que estão. Então, eu queria ouvir do Walter, mas eu acho que, no fundo, você vai precisar de eco e tomo. Eu concordo totalmente. Assim, a tomografia ele dá uma resolução boa em relação a muitas complicações relacionadas à prótese, a implante percutâneo de prótese. O Dr. Ibrahim comentou, né, realmente a gente tem incorporado, ainda não tenho nenhum resultado preliminar, mas a gente tem incorporado o cálculo de ECV em todo o controle também. Isso é bem interessante. Não tem um acréscimo muito significativo em relação à dose, então é uma informação a mais. Porém, eu não consigo ver a alteração perfusional, né? Então, acho que de novo, acho que vai depender muito do cenário clínico mesmo, né? Do que eu quero saber na imagem. A anatomia de coronários, muitas vezes eu consigo ver, complicações da própria TAV eu consigo ver, eu consigo sugerir algumas outras doenças, por exemplo, com ECV, mas se há uma suspeita de alguma alteração perfusional, acho que eu agregaria algum outro método, por exemplo, uma cintilografia ou algum outro estudo. Desculpa, em relação ao protocolo é muito simples, ainda não a gente não injeta de novo o contraste, assim, o paciente já recebe o contraste no momento do TAV ou naquele exame de controle, né, de uma angiotomografia de aorta. A única coisa que eu preciso fazer é uma aquisição com um parâmetro fixo de dose, né, de KVMA, de uma forma comparável, né, com a imagem pré-contraste. O tempo ainda não é muito claro também. Parece que a tendência maior é de fazer uma aquisição bem precoce, com 3 minutos. Começou com 10, depois foi para 5. Atualmente o resultado tem sido bem bom com 3 minutos, então também não atrapalha o serviço de radiologia. Você não fica esperando 10 minutos para fazer mais uma aquisição e acabar bagunçando a agenda, vamos dizer assim. Bem, pessoal, já deu o nosso tempo aqui. Eu mesmo não consegui fazer metade das perguntas que eu queria. Queria agradecer a presença de todos vocês que vieram nos assistir, em especial aos brilhantes professores aqui, que todos eles apresentaram dados e uma apresentação, uma palestra maravilhosa. Muito obrigado a todos.